Arena Alterosa. Oferecimento. Powerline Internet. Também com TV por assinatura. 2102.000. IGB Máquinas. 27 anos de qualidade e confiança em máquinas e equipamentos. Olá pessoal, muito bom dia! Começa agora mais um Arena Alterosa. No programa de hoje nós vamos falar sobre a grande vitória, goleada histórica do Corinthians contra o São Paulo, 6-1. Nós vamos falar também sobre o Vasco da Gama, venceu mais uma, está firme e forte na luta para permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Nós vamos falar também sobre o Botafogo, campeão da Série B, de volta à Série A no ano que vem. Para conversar comigo estão aqui Lucas Soares, da Cessa.com. Você tá bom? E aí, Lucas, tudo bom? Obrigado pelo novo convite. Prazer te receber novamente. E Jefferson Almeida, botafoguense, você tá bom? Bom dia, Lucas, prazer. Obrigado pelo convite a caráter. de novo. Tive que vir, né, homenagear o clube. Depois de 17 anos ganhamos um título nacional. 20 anos ganhamos um título nacional de novo. Rapaz. E eu achava que o Grêmio tava ruim, hein? Tá só a 15, né? Tá 14. Vamos fazer uma conta justa. 14 anos. E eu achava que o Grêmio tava ruim. Mas vamos lá, vamos começar. Vamos começar falando do presente, né? Não vamos ficar recordando esse passado tristonho de anos e anos a fio sem títulos importantes. Vamos lá. Vamos falar primeiro do Vasco da Gama. O Vasco conseguiu, mas rapaz, eu cheguei em casa ontem, liguei a televisão, tava viajando. Fui lá para Leopoldina, aproveitar e mandar um abraço pro pessoal lá de Leopoldina. Um abraço pro Osmar, que deve estar me assistindo. O Osmar, inclusive, cruzeirense, tio da minha esposa, ficou debochando de mim, falou que toda hora eu ponho a mão no bolso. Tá aí, Osmar, sua homenagem, mão no bolso pra você, Osmar. Ele falou, ô Lucas, você tá lá, você põe a mão no bolso toda hora. Eu falei, pronto. Agora, ele falou, agora você vai botar a mão no bolso, vou lembrar de mim aí, tá lembrado. Um abraço pro Osmar, pro Betão, pra todo mundo lá de Leopoldina, pessoal bacana, churrasco teve bom ontem. Mas vamos lá, vamos falar. Cheguei em casa, liguei a televisão, 2-0 já pro Vasco. Eu, rapaz, esse time tá querendo mesmo ficar na Série A. Vamos ver como foi esse jogo. Em Santa Catarina, Nenê marcou o primeiro para o Vasco contra o Joinville. Riascos ampliou para o time carioca, 2-0. Rafael Donato ainda descontou, mas com a derrota, o Joinville se tornou o primeiro time rebaixado no Brasileirão. Tá aí, a matemática não perdoou, Joinville já está na Série B, é uma pena, eu tava achando tão bonitinho Joinville no começo do campeonato, falei, olha que gracinha Joinville, podia continuar, mas não continuou, não deu certo. O Jack. Eu gosto, eu tenho uma política de sempre torcer pro time que chega pela primeira vez, sabe? Eu gosto de ter de variando os times, mas é uma pena, mas vamos falar aí do Vasco, o que importa pra gente é o Vasco. É o Vasco. Essa vitória dá um ânimo maior pro Vasco, né? Dá uma moral e é importantíssima essa vitória, acho que mais ainda, porque os adversários diretos, né, venceram. Ao contrário da rodada passada, que o Vasco ficou mal porque não conseguiu só um empate com o Corinthians, que já estava bom demais. Agora ele venceu também, né? Venceu também e a gente tem aí uma distância de 3 pontos para sair da zona de rebaixamento, mas mesmo que o Vasco vença o Santos na próxima rodada, talvez não saia, porque tem que tirar uma diferença muito grande de saldo aí para o Figueirense, que está fora, né? E vencer o Santos, por mais que o Santos esteja em ritmo de Copa do Brasil, vai depender muito, talvez, desse primeiro jogo no meio de semana, né? Mas vencer o Santos, de qualquer forma, não vai ser fácil, né, Jefferson? Não, até porque o time do Santos já mostrou que tem um elenco de qualidade. Então, o Santos não vai querer também entrar para perder, até porque não é garantida essa vaga pela Copa do Brasil. Então, eles vão tentar, de todo jeito, até o final ali, se manter entre os primeiros do Campeonato Brasileiro. Agora, o Vasco vai vir embalado, essa vitória com certeza vai dar uma moral pro Vasco. O Nenê está mostrando um bom futebol, está me surpreendendo. Eu não esperava tanto do Nenê no Vasco, mas está carregando o piano Cruz Maltino, uma contratação acertada do Eurico Miranda. E agora é esperar, o Vasco tem que fazer a parte dele, porque senão depois confronto direto contra o Curitiba, vai Fora de pegar casa. fogo. Eu acho que esse jogo vai ser o jogo que vai definir. Eu acho que os dois vão chegar, quem ganhar dessa última rodada, claro que tudo depende dos resultados da próxima rodada, mas eu acho que quem ganhar nesse último jogo da última rodada é aí que vai sair o que vai ficar na Série A. E se o Vasco ganhar o jogo, os jogadores podem acabar o jogo e correr direto pro vestiário, porque senão a pancadaria vai correr. Vocês acham que pode ter essa cena lamentável? Foi contra quem aquele outro ano? Contra o Fluminense. Eu lembro, mas não lembrava o adversário. Foi lamentável aquilo. O Curitiba chegou, ficou um tempo sem poder jogar no Couto Pereira, né?
Mas eu acho que vai ter sim, porque até a torcida mesmo, a torcida paranaense, tanto do Atlético Paranaense quanto do Curitiba, eles têm esse retrospecto de brigões, né? Eles têm essa fama de serem brigões. Então, em 2013 foi isso que aconteceu também, quando o Vasco caiu, o Atlético Paranaense lá em Joinville, né? Foi a torcida do Atlético Paranaense que entrou em confronto com a do Vasco. Então você pode esperar que vai ter confusão sim. Nossa senhora, esse pessoal tá com a previsão tão ruim, tão macabra, com pancadaria. Nostradamus apocalíptico. Torço para que isso não ocorra. E se for preciso torcer para o Curitiba para que isso não ocorra, torço para o Curitiba também. Na verdade, é aquela campanha que eu já estou aqui há algum tempo, desde que o Tupi subiu. Vasco, não põe água no nosso chope. Não põe água no nosso chope. A gente quer ver Vasco e Tupi e Vasco aqui em Juiz de Fora. Então, por favor, vamos lá, Curitiba, ajude a gente. Vou falar agora de mais um carioca nessa rodada. O Flamengo empatou com a Ponte Preta, agora já não dá para esperar mais nada nesse campeonato. Acho que matematicamente agora o Flamengo tem só que cumprir tabela. Vamos ver como foi esse empate. No Mané Garrincha, em Brasília, Gabriel foi lançado e ainda se livrou do zagueiro antes de marcar para o Flamengo. Depois do escanteio, Diego Oliveira empatou para a Ponte Preta e o jogo terminou 1-1. Tá aí esse 1-1. Só uma pergunta. O Flamengo vai demorar outros 4 anos para chegar no G4? Provavelmente. Porque é impressionante, cara. A falta de vontade que tem esse time do Flamengo chega a doer na torcida. Ontem foi um exemplo assim, o primeiro tempo foi sonolento, mas o jogo de domingo passado, aquele amistoso contra o Orlando City... Venceu, pelo menos. Ganhou, né? Mas que sono foi aquele jogo. Ô Jefferson, quando o Flamengo pisou no G4, ficou uma rodadinha, duas rodadinhas só. Aí o pessoal já começou, depois saiu e já começou a versão na época. Falar, não, agora vai mais 4 anos. Eu pensei assim, que é isso? O Guerreiro tá comendo a bola, o Guerreiro vai ajudar o Flamengo. Quinta-feira passada veio aqui no programa Arthur Brunelli, vascaíno. Um cara bem simpático e polêmico. Ele falou que a fase do Guerreiro é tão ruim, mas tão ruim, que nem na seleção brasileira ele fez gol. Nem na seleção brasileira, né? Nem na seleção brasileira ele fez gol. Aí a gente, na época, começou toda a gozação. Falei, não, gente, que isso? O Flamengo daqui a pouco tá no G4 de novo agora. E esse ano, pelo menos, não vai. Oswaldinho, a alegria acabou, né? O Guerreiro já tá desde agosto sem marcar um gol, né? Já são 4 meses de jejum. Só vai voltar na última rodada agora, porque ele tá suspenso de novo, né? Joga 3 e fica um suspenso. E ele fez quantos gols pelo Flamengo? 5? 3? 5 ou 6, por aí. Você vê, um cara que recebe 800 mil, que vem para ser o homem-gol do time, marcar 6 gols, 5 em 20 jogos, é muito pouco, né, cara? E não participa dos jogos também ativamente, né? Ficou um tempo machucado, vai para a seleção. Foi uma contratação, a gente até conversou aqui quando eu vim aqui, né, Lucas? Que era o Flamengo ter cuidado com essa permanência no G4, porque não estava nada garantido. E aí... Não, e o pior de tudo é o seguinte, o Guerreiro, acho que ele está há mais tempo sem fazer gol do que eu. Acho que todo mundo que está aqui no estúdio aqui fez um gol há menos tempo do que o Guerreiro. Há menos tempo do que o Guerreiro, com certeza. Rapaz, mas eu acho que ele tem tudo para conseguir se reerguer no ano que vem. Ele começou bem, aí teve uma lesão, né? Eu acho que talvez no ano que vem ele fazendo uma pré-temporada, entrosando com o time, o Flamengo montando um time bom, porque contratou lá o Ederson. O Ederson seria o cara que ia meter as bolas pro Guerreiro e tal, porque sozinho o Guerreiro não ia conseguir resolver mesmo. Eu acho que talvez começando o ano fazendo uma pré-temporada com todo o elenco, talvez ele consiga se destacar no ano que vem, mostrar o futebol que ele tem. Mas o planejamento tem que começar agora. E está começando errado, porque vai pagar 500 mil para o Emerson Sheik, um jogador de 37 anos, que não rende mais tanto assim. Então o Flamengo tem que tomar bastante cuidado com o que está pensando para 2016, se quiser ganhar alguma coisa. Ô Lucas, e o Alan Patrick ontem, ele pegou o espírito do David? Pegou o espírito do David, né? Aquele gol incrível, sem goleiro. Isolou. Ô Jefferson, tem uma mensagem aqui de um conhecido seu, na verdade um conhecido nosso, conhecido do público também, Fábio Reoli. Fábio Reoli manda uma mensagem pra gente aqui através do nosso WhatsApp. Inclusive, deixa eu mostrar aqui o número pessoal de casa. Pode participar com a gente, todo mundo, é o DDD 32 984 10 9434. Lembre de falar seu nome e a cidade.
Mas aí o que o Fábio fala, o Fábio aqui de Juiz de Fora, flamenguista, já veio várias vezes aqui no programa, ele falou que para o Botafogo foi uma ótima ideia ir para a Série B para acabar com esse jejum de títulos nacionais. Lógico, foi tudo pensado desde o início. A gente não estava conseguindo ganhar na Série A. O que o pessoal pensou? Então vamos cair para a Série B, a gente ganha um título, volta com moral e o ano que vem a gente chega aí brigando. O Botafogo está fazendo um bom planejamento, né? Tá cogitando bons nomes para vir reforçar o elenco. Camilo, da Chapecoense, Richarlison, do América, Eric, do Goiás. Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho, olha. Esquece, gente. Vamos fingir que isso é só boato. Um nome excelente pro time, não? Ah, não. O cara já mostrou que não quer jogar bola. Teve uma passagem muito apagada no Fluminense. Ridícula até a passagem dele no Fluminense. Não compensa o investimento. Fazer o seguinte, a gente tá aqui falando muito do Botafogo. Vamos mostrar os gols pro pessoal, né? O Botafogo conseguiu esse título no final de semana, a gente tem os gols dessa partida e eu costumo sempre falar, o time grande, né, quando ele cai, principalmente no caso do Botafogo, que estava sozinho como time grande, vamos assim, tinha o Bahia, desconsiderar que não Bahia e subiu. Vitória, Bahia que nem subiu, mas aí eu acho que tem obrigação, né, o time grande caiu, tem que ser um bate e volta, Com certeza. não pode não subir, pode, nem não pensar em não subir, e tem que ser com título, Tem que ser né? campeão. Eu acho que o Vasco, ano passado, foi um exemplo disso. O Vasco ficou até a penúltima rodada com chance de não subir. Decidiu a classificação dele nas 2 últimas rodadas, subiu em terceiro. Uma campanha muito apagada. E o Botafogo, no início da temporada, estava passando essa preocupação para a gente. Porque um time grande, que monta um time com um teto salarial de 50 mil, você não espera muita coisa. 50 mil é teto salarial de times da Série B, mas com investimento bem menor do que o Botafogo teria condições de captar de recursos para si. Então foi suado, foi sofrido. Quem vê assim o Botafogo sendo campeão acha que foi fácil, não foi. Só quem é botafoguense sabe os perrengues que a gente passou. Mas valeu a pena. Sobre essa questão de teto salarial, só para a gente encerrar esse nosso primeiro bloco, eu acho que muitos times estão neste momento estabelecendo um teto salarial. A gente pode ver, o Grêmio fez isso, o Botafogo também está com isso, o Palmeiras fez isso também quando voltou da Série B na última vez. Eu acho que essa questão, digamos, dá uma moralizada, entre aspas, no salário dos jogadores, até para contrapor essa questão de Emerson Sheik ganhando 500 mil, eu acho que é um caminho bom a ser seguido, porque os times brasileiros nos últimos anos para cá começaram a fazer salários astronômicos e não conseguem bancar. Isso foi um exemplo até quando o Ronaldinho veio para o Flamengo, né? Ficou 1 ano e 4 meses no clube, recebendo 1 milhão e 400 mil por mês, bancado pela Trafic. Quando a Trafic saiu, deixou tudo na mão do Flamengo e... Estourou a bomba. Estourou a bomba. É uma estratégia interessante essa de botar o pé no chão e fazer uma política de austeridade mesmo dentro do futebol. Não, com certeza. Agora a gente tropeça muito na questão da Europa, porque a grana que circula lá é muito maior. Então, se você não subir um pouco o salário aqui, você não consegue manter seus jogadores. Então, os clubes, com medo de perder os jogadores, de não conseguir manter o time, acabam cometendo essas loucuras. Na hora que, lá na Europa também, que começar a vigorar mesmo esse negócio lá do fair play financeiro, aí vai começar a dar uma equilibrada nas coisas e a gente aqui no Brasil vai começar a colher os frutos disso também. Pessoal, é o seguinte, agora a gente vai para o nosso rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, ainda tem que falar da goleada do Corinthians, 6-1 no São Paulo, ainda tem Fluminense, é rapidinho pessoal, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com a Arena Alterosa, agora vamos falar um pouco do futebol mineiro. Vamos começar pelo Cruzeiro, inclusive mais uma vez, mandar um abraço pro pessoal lá de Leopoldina, que eu falei tanto deles, mas o pessoal lá do churrasco no final de semana, tudo cruzeirense. Tava lá todo mundo, não, que os dias a gente vai te mandar uma mensagem falando do Cruzeiro na Libertadores. Cruzeiro na Libertadores. Aí joga com o Palmeiras, fica só no empate. Vamos ver como foi esse empate, daqui a pouco a gente fala sobre as chances do Cruzeiro nesse Brasileirão. No sábado, o Cruzeiro saiu na frente do Palmeiras com esse gol de Marcos Vinícius. Lucas Barrios, de cabeça, deixou tudo igual no segundo tempo. 1-1, placar final. Tá aí esse 1-1 e adeus. Adeus. Agora é pensar 2016,
Ano par é sempre melhor. Campeonato Mineiro, Copa Sul Minas Rio. Eu recebi um negócio no WhatsApp. Assim, a Libertadores do Cruzeiro, em 2016. Aí tava lá, o grupo do Cruzeiro. Tava o Cruzeiro, aí tava lá, Deportivo Villanueva. Aí tava lá, depois, Atlético Guarani, né, de Divinópolis. E o último era Tupi del Juiz de Fora. Essa é a Libertadores do Cruzeiro no ano que vem. Essa é a Libertadores do Cruzeiro. Não dá mais. Pro Palmeiras só dá pela Copa do Brasil também, então... O Palmeiras abriu mão, na verdade, né, do Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma pausa aqui no Brasileiro, vamos ficar só treinando para a Copa do Brasil, achando que vai conseguir ganhar do Santos. Eu acho que o Palmeiras se perdeu, cara. O Palmeiras fez um planejamento até, começou bacana, contratou muitos jogadores bons, mas aí, quando tiraram o Oswaldo, já começou a dar aquela perdida já no elenco. O Marcelo Oliveira chegou, até começou bem ganhou também, mas jogos. ele não conseguiu também achar o time certo pro Palmeiras. É tanto jogador que tem lá de qualidade que eles não conseguem montar um time. Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos mostrar como é que está a classificação para a gente continuar depois do nosso papo. Ainda tem Atlético para a gente falar, ainda tem o Fluminense, ainda não falamos do Fluminense, e tem também a goleada, né? Essa goleada histórica do Corinthians contra o São Paulo. O Corinthians está lá, 80 pontos, campeão já garantido há muito tempo. O Atlético 66, Grêmio 62, aí agora o G4. Agora vamos para a parte que interessa, porque eu acho que os 3 primeiros já estão mais ou menos definidos. Lá no G4, vamos voltar ainda para mostrar a questão da briga pelo G4, o São Paulo, apesar da derrota, se mantém na 4ª colocação com 56 pontos. Está aí agora o Inter com 56, aí ó. Dá pro Cruzeiro. Dá pro Cruzeiro ainda. Dá pro Cruzeiro com 52, tem chance matemática, mas, mas tudo depende muito, eu acho que do Santos. Se o Santos for o campeão da Copa do Brasil, abre uma 5ª vaga e aumenta a chance para o Cruzeiro. Mas, assim, eu tô na torcida, assim, muito firme. Não, só abre a 5ª vaga se o Santos terminar em 4º. Verdade, só abre se o Santos terminar em 4º. Verdade, bem lembrado. Mas eu fico numa torcida muito, assim, firme, forte, sei lá, pro Sport, sabe? Para uns times desses, assim, eu queria a Ponte Preta. Eu queria uns brasileiros diferentes na Libertadores, até mesmo porque são times que não têm tradição, para facilitar a vida do Grêmio, assim, num confronto direto, talvez. Eu tô vendo à frente, sabe? Tô vendo bem à frente. Agora, a segunda parte da tabela é que tá aquela briga boa, né? A gente estava falando da situação do Vasco, e o Vasco tá aí com 37 pontos, o Curitiba tem 40. Dependendo do resultado da próxima rodada, o Curitiba, sei lá, se empata e o Vasco ganha do Santos, por exemplo, vai ser jogo de vida ou morte para os dois, né? Então, o Vasco depende muito dos resultados de Avaí, Figueirense e Curitiba nessa próxima rodada, né? Então, vamos... Mas tem que ganhar, porque se o Vasco perde ou empata e o Curitiba e o Figueirense ganham, já era também pro Vasco. Já. Realmente, o Vasco tem... O Vasco não... Ele tem que secar. O Vasco tem que ganhar os próximos 2 jogos. Tem que ganhar. Tem que secar. O Vasco precisa de pelo menos uma vitória ou um empate. Dependendo dos resultados dos outros, os outros todos perderem. Falando rapidamente, o Curitiba pega o Palmeiras fora de casa, Palmeiras com time reserva. Então tem chance do Curitiba conseguir um resultado. O Figueirense pega o São Paulo no Morumbi. Provavelmente o São Paulo vai querer se vingar dessa goleada que sofreu para o Corinthians. E o Figueirense eu acho que não vence do São Paulo lá. Já o Avaí tem a Ponte Preta de férias. Então, mais ou menos, né? Porque a Ponte Preta tem 51, pode, assim... Tá a 5 pontos, faltando 6 para serem disputados, né? Mas... A Ponte Preta de férias. O Avaí... Eu acho que... A situação do Vasco é, como o Jefferson falou, é ganhar e ganhar. Ganhar os 2 jogos. Tem que ganhar os 2 jogos. E mesmo assim ainda corre risco de não continuar na primeira divisão. É ganhar e secar os 3 que estão na frente dele. Agora vamos falar aqui um pouquinho do Atlético Mineiro. Se mantém firme na vice-liderança do campeonato. Empatou em 2-2 com o Goiás. Com a derrota do Grêmio no final de semana, o Atlético poderia já ter garantido esse vice-campeonato, enfrentando o Goiás, um time que está na zona de rebaixamento. E ficou num 2-2 em casa. Vamos ver como foi esse empate. No estádio Independência, em Belo Horizonte, depois de um bate-rebate, Luan fez 1-0 para o Atlético Mineiro contra o Goiás. Eric empatou para os goianos ainda no primeiro tempo. Giovanni Augusto cruzou e Marcos Rocha pegou de primeira. 2-1 Atlético.
Só que Bruno Henrique fez grande jogada e empatou novamente para o Goiás. 2-2. Tá aí, o Atlético é o vice-líder. Próxima rodada, Grêmio e Atlético, jogo lá em Porto Alegre. Eu tô confiando, na verdade, eu não tô confiando que o Grêmio vai conseguir passar o Atlético. Eu acho que o Atlético vai ser o vice-campeão. Eu também. Jefferson, por mais que eu seja o gremista presente, Jefferson é quem está acreditando mais no Grêmio. Se o Grêmio ganhar do Atlético, ele vai passar o Atlético. É que na última rodada o Grêmio vai enfrentar o Joinville, né? E o Atlético vai enfrentar a Chapecoense. Então, na verdade... A Chapecoense é um adversário mais difícil do que o Joinville. E o Atlético tem pisado na bola nos últimos jogos também, né? Se você for pegar os últimos 5 jogos do Atlético, foi 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Né? O Atlético vacilou muito nessa reta final do campeonato, né? Agora é o seguinte, agora é aquela hora de falar da história. Futebol, de vez em quando, a gente vive isso, né? Que a gente pensa que a história vai ser só aquela coisa de muito... Não, a história foi feita ontem. 6-1. Esse 6-1 do Corinthians contra São Paulo, isso é para ficar marcado. Os netos dessa geração de corintianos, eles vão escutar falar desse jogo, vão ver como foi esse massacre do campeão Corinthians, que carimbou a faixa, né? Tá com a faixa no peito, recebeu a taça e foi de uma maneira impressionante. Domingão bonito de futebol, né? Mas sabe como é, o clima pode virar. Frente fria, sei lá. Mas e desafinar? Nunca se sabe. Aqui não. Tá bom, mas é muita gente pra cantar a mesma música. Seu passado é uma bandeira, seu presente é uma lição. E o futuro, hein? Vamos falar do que vem por aí com essa turma do capô do carro? Aí sim, eles começam a mostrar uma outra cara de torcida simpática. Essa laminha, moleque, aí, ó, salsichinho, queijinho aí, ó. Essa parte tá boa. Aqui é favela! Digamos maloca querida e visitada demais. Muita gente aproveitou a ocasião para conhecer o estádio. 600 quilômetros, mas... Não, 600 quilômetros não. 600! Nós da fita! Domingo, calor, é ficar em casa hoje. Que isso? Que isso? Ficar em casa hoje, tá muito quente. Eu fico domingo que vem. O pessoal tá focado. Nem pensa em ver o São Paulo azedar o bolo da comemoração do título. Já pensou se azedar o bolo? Não. Que? Não existe. Não existe a menor possibilidade do Corinthians perder. Digamos que esse é o pensamento comum nas arquibancadas do lotado Itaquerão. E digamos também que em campo é como se os jogadores do Corinthians dissessem para os fiéis da torcida: seja feita a vossa vontade. Começando com Bruno Henrique, que aproveita o rebote para abrir a conta do dia. O time cresce e até o baixinho paraguaio fez de cabeça, gol de Romero. Ainda no primeiro tempo, hein? A hora e a vez de Edu Dracena. Tá legal até o intervalo, né? Vamos então pro segundo ato do espetáculo. Foi lá, de Bruno Henrique para Danilo. Aí um passe de letra para Luca e o 4º gol. Nesse momento, um pedacinho do estádio que estava tricolor começou a ser esvaziado. Quem saiu não viu o 5º gol corintiano. Hudson fez contra, mas na súmula o gol foi de Romero e até que ele mereceu pela jogada. Cadê a honra São Paulina? Tá aí, pelo menos isso, né, Carlinhos? Mas de pouco adiantou. O Christian aumentou a diferença a favor dos campeões brasileiros. Pois é, agora aguenta, né? O clima não mudou, o bolo não azedou e o Corinthians goleou. Fez 6 para combinar com Hexa. Segue o baile. Que agora é sem bola, mas com o troféu. Festa no pódio. Volta olímpica e muito barulho na zona leste de São Paulo. Aproveita mesmo, curte o momento que é dos melhores pro Timão campeão. Tá esse 6-1. Não tem muito o que falar, né? O São Paulo tem que pensar, botar a mão na consciência e pensar que na próxima rodada tem que vencer para ficar na Libertadores. Parecia a Alemanha, cara. Campeão indiscutível, Corinthians.
Pode ter tido erro de arbitragem durante o campeonato, mas é aquilo que a gente estava falando. O Atlético vacilou e o Corinthians não. Campeão é discutível. Não, isso aí. O Corinthians ele não perdeu ponto para time pequeno. Não perdeu. O Corinthians Pro Vasco, foi um né? time muito. Foi um time... Empatou com o Vasco, né? Mas já na hora que já era campeão. Já era campeão, né? Mas o Corinthians ele teve 4, 5 derrotas no campeonato inteiro. É muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. Só para a gente dar uma recapitulada, a gente falou do Botafogo, o pessoal de casa também saber, os outros 3 times que subiram, vamos lá, Botafogo campeão, subiram também América Mineiro, então mais um mineiro garantido na Série A do ano que vem, subiu o Vitória e subiu Santa Cruz. Inclusive o Santa Cruz eu acho que serve de um bom modelo para o Tupi, né? Sim. Subiu da Série D para a Série C junto com o Tupi naquele ano, ficou 2 anos na Série C, subiu para a Série B, ficou 2 anos na Série B, e agora está na Série A. Claro que a realidade é um pouco diferente, que o Santa Cruz já é time que já frequentou a Série A, torcida abraça, muito grande, muito presente, mas fica aí, fica um bom exemplo para o Tupi e torcer para que o Tupi no ano que vem consiga pelo menos se manter na Série B. Acabando nosso tempo, Lucas, muito obrigado mais uma vez. Lucas. Jefferson, valeu. Obrigado pelo Brigadão. convite de novo. Pessoal, a gente fica por aqui. Vocês vão acompanhar agora o Alterosa em Alerta com o Valmir Rodrigues. Na quinta-feira, a gente está de volta no mesmo horário, 11 horas da manhã, para o Arena Alterosa. Até mais, pessoal. Tchau! Arena Alterosa. Oferecimento. Powerline Internet. Também com TV por assinatura. 2102.000. IGB Máquinas. 27 anos de qualidade e confiança em máquinas e equipamentos.